Quantos gostaram do Congresso de Mulheres? Gostou, Carlinhos? Carlinhos não gostou. Foi bênção, né? Foi bênção, glória a Deus. Como que é? Em novembro, gente, vai ter o Congresso de Homens, não é, Alexandre? Dia 2, 3 e 4? Dia 3 e 4, Congresso de Homens aqui, aí as mulheres não estão convidadas. Amém? Abra comigo em 1 Samuel 17. Derrubando os gigantes. Eu ministrei essa palavra alguns anos atrás aqui. Eu gosto tanto dessa palavra que eu fiz um livreto. Não sei se existe ainda esse livreto para vender aí na livraria, mas é muito importante. A vida é feita de princípios. E a gente muitas vezes quer derrubar um gigante. Quem é que tem gigantes na vida que muitas vezes te afrontam, né? A gente acha que aí você vai orar e ele vai cair, né? Mas existem alguns princípios, e eu gostaria de comentar com vocês a respeito dos princípios para se derrubar um gigante, né? Não é tão simples assim a gente enfrentar alguns gigantes da nossa vida e simplesmente não fazer nada e orar e aí ele cai, né? Ajuntaram-se os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas do outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5 ciclos, 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida de cada um que está aqui, Senhor, no teu altar. Fala conosco, ministre em nossas vidas, ó Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, a gente muitas vezes quer simplesmente fazer uma oração e nossos problemas serem resolvidos. Existem coisas que caem na nossa vida se nós entendermos e obedecermos alguns princípios. A Bíblia é um livro de princípios. E se você entender e compreender os princípios bíblicos, a sua vida muda. Por isso que Deus falou para Josué, Josué 1:8,
observa, lê, medita e tem cuidado o quê? Em fazer o que está escrito ali. Porque se você fizer, você vai prosperar e ser bem-sucedido. E aí, tem uma situação aqui, tem um gigante afrontando Israel. Eles entraram na batalha, os filisteus contra Israel, e esse filisteu apareceu, um baita de um homem de quase 3 metros de altura, e falou, ó, em vez de guerrear exército com exército, sai um homem de vocês, escolhe um aí para lutar comigo. Se eu ganhar, Israel serve os filisteus. Se eu perder, nós vamos servir Israel. E aí, o pessoal ficou com medo. Falou, ai Jesus, e agora, né? E temeram e assustaram, e se espantaram com aquela situação. Eu falei, e agora o que nós fazemos com isso? E eu sei que você enfrenta algumas situações da vida onde aparecem gigantes que te afrontam. Nós temos gigantes aqui dentro da nossa vida, coisas que nós não conseguimos resolver, situações que nós não conseguimos resolver, que elas crescem dentro da gente e viram um gigante que você tem que derrubar. Amém? Muitas vezes, no seu emprego, surge um gigante. Uma situação tão grande que você fala assim, eu não vou dar conta. Muitas vezes, a sua vida pessoal, dentro da sua casa, o relacionamento com a mulher, com o esposo, os filhos, vira um gigante. Tão grande que você fala, meu Deus, e agora? Como que eu venço essa situação? Não é assim? Muitas vezes o nosso gigante é uma enfermidade. A gente passa por situações que a gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir vencer. Nós temos um gigante hoje no Brasil, que é a corrupção, né? Que vai cair em nome de Jesus. O outro gigante que nós estamos enfrentando aqui é o problema econômico, que afeta o país e afeta todos nós. Amém? E que nós temos que falar, vai cair em nome de Jesus. Amém? Nós somos profetas e nós estamos aqui para derrubar esse gigante. Então, queridos, não falta gigante. Amém? Não faltam situações para nos afrontar. Não falta gigantes para nos afrontar. Nós temos. Quem tem gigantes? Quem já enfrentou muitos gigantes na vida? Fala, eu! Né? E aí, Davi venceu Golias. A história não é surpresa para ninguém, todo mundo está careca de saber. E Davi venceu Golias. Mas por que Davi vence Golias? Quais os princípios que fez Davi vencer Golias? Ele não chegou lá simplesmente e falou, Golias, cai. Golias caiu. Existem uns princípios. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês hoje. Primeiro princípio chama-se estar debaixo de cobertura. Estar debaixo de autoridade. Estar debaixo de paternidade. Como assim, pastor? Primeiro princípio. Davi não vai lá... Deixa eu contar um comecinho da história para você entender. Os irmãos de Davi estavam na guerra. Davi era adolescente, não estava na guerra. E o pai de Davi fala assim, Davi, vem cá, meu filho. Leva esse queijo, leva essa comida para os teus irmãos e para o capitão. Oi? Você veio ver o vô, filha? Fala tchau. Fala tchau para a mamãe. Olha lá. Só faltava agora aí, ó. Aí, Davi, obedecendo ao pai dele, debaixo de um comando do pai dele, foi levar algumas coisas para os irmãos. Amém? Então, queridos, Davi vai para aquele lugar, para aquela batalha, debaixo de um comando, debaixo de autoridade do pai dele. Ele não foi de curioso, ele não foi de enxerido, ele não foi lá porque assim, eu vou lá ver o que está acontecendo. Não, ele andava debaixo de ordem, amém? E a primeira coisa que nós temos que entender, preste atenção, você tem um Deus. Quem aqui tem um Deus? Quem serve a um Deus vivo? Então, nós temos que ter a preocupação de fazer a vontade de Deus. Pastor, muitas vezes eu não consigo ouvir a vontade de Deus, eu não consigo discernir, eu não consigo entender o que Deus quer de mim. Preste atenção.
Se você orar, buscar, Deus vai te dirigir. Deus vai te orientar. Mas só o temor da pessoa de querer fazer a vontade de Deus faz com que Deus guie a vida dela. Você está me entendendo? Quando ela, no coração dela, tem o desejo claro de agradar e fazer a vontade de Deus, de não sair fora da vontade de Deus, Deus não deixa ela sair fora. Deus não deixa ela fazer besteira. Deus conduz. Amém? O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Agora, quando a pessoa despreza, eu faço do meu jeito, eu ando do meu jeito, quero nem saber o que Deus... Quer dizer, não tem temor no coração, ele anda sozinho. Mas quando Deus olha para o seu coração e fala assim, o Carlinhos tem o desejo de me agradar, o Carlinhos tem o desejo de fazer minha vontade, eu não vou deixar ele ser enganado. Eu não vou deixar ele pegar um caminho errado, porque o desejo dele é fazer a minha vontade. Você está entendendo, queridos? Que só o desejo, só o temor de uma pessoa de querer fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus faz com que ela ande na vontade de Deus, porque Deus conduz a vida dela. Amém? Então, o primeiro princípio é você querer, desejar andar debaixo da direção de Deus. Você tem um pai. Amém? Quantas vezes eu estou dirigindo o carro, me bate assim umas preocupações e falo assim, Senhor, não me deixe errar. Senhor, não me deixe enganar. Senhor, não permita que eu me engane. Não permita que eu... Por quê? Eu não quero. Eu não desejo pegar um outro caminho que não seja a vontade de Deus. Amém? Então, queridos, o temor faz com que Deus dirija a sua vida. Amém? Segundo princípio. Davi chega lá, debaixo da direção do pai dele, leva lá as coisas e tal. E ele vê aquela situação, o gigante afrontando o exército de Israel. E fala assim, o que vai ganhar quem vencer esse gigante? O que vai receber quem vencer esse homem? E o segundo princípio é oportunidade. Repete comigo, oportunidade. Davi viu ali uma oportunidade de mudar a vida dele. Ele era pastor de ovelhas, do pai dele, e ele perguntou assim, o que vai acontecer com quem vencer esse homem? Qual que é o prêmio? Ele falou, a filha do rei. Ele falou, vou virar príncipe. É uma boa oportunidade ou não é? Ele viu nisso, isso não é pecado. Você vê, você não pode fazer uma coisa ilícita e aproveitar oportunidades corruptas. Isso é errado, amém? Mas boas oportunidades não perca, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, aproveita as oportunidades. Davi viu ali uma oportunidade para mudar o rumo da vida dele. Davi viu ali uma oportunidade cruzando no caminho dele e falou, vou agarrar, amém? O que é oportunidade? Oportunidade é desse jeito. As oportunidades da sua vida são exatamente essas. Tem uma enchente, alagou tudo. Você subiu num toco. Você está em pé, se equilibrando num toco. Está ali. Essa é a vida. De vez em quando, passa um cavalo. Você tem duas opções. Ficar no toco ou pular no cavalo. A oportunidade passa pela sua vida galopando. Pula nela. Amém? Agarra ela. Amém? Pula na oportunidade. Aproveita a oportunidade. Se você vê uma oportunidade, não, em nome de Jesus. Tem gente que passa a vida assim, não, essa não, essa não. E a vida vai passando. Essa não, e a vida vai passando. Aproveita as oportunidades. Amém? Deus te dá um monte de oportunidade. Deus abre muitas portas para você. Deus abre, coloca muitas situações. Aprenda a olhar e aproveitar. Amém, queridos? As pessoas muitas vezes não aproveitam as oportunidades. E depois reclama. Fala, Deus, por que o Senhor não fez na minha vida? Porque o Senhor não operou. Deus dá. Para todo mundo, Deus dá oportunidade. Amém? Pula nela. Amém? Terceiro princípio. Terceiro princípio.
indignação. Quando eles falam para Davi, ó, quem vencer vai casar com a princesa, e quem vencer, quem encarar esse negócio, quem encarar esse gigante aí vai vencer. Ele ficou indignado. Ele falou, quem está pensando que esse gigante aí para afrontar o exército de Deus vivo? Eu não aceito isso. E já ficou indignado. E preste atenção no que eu vou dizer. Pessoa conformada não conquista nada. Pessoa conformada não vai a lugar nenhum. O crente tem que ser indignado. O crente tem que ser inconformado. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. No Sermão da Montanha, Jesus fala assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Não se conforme com a sua situação. Eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida, mas não estou satisfeito. Amém? E nós temos que ser gratos pelo que Deus fez na nossa vida, mas nós não podemos estar satisfeitos. Eu quero mais. Quem quer mais em nome de Jesus? Você quer mais? Você não pode olhar para a sua família e falar, é assim mesmo. Você não pode olhar para o Brasil. Tem gente que fala para mim, pastor, não adianta, o Brasil não muda. Muda. Eu morro declarando que vai mudar. Pode até não mudar, mas eu morro declarando, não aceito. Amém? Você não pode olhar para a situação e falar, isso é assim mesmo. Você não pode olhar para a tua família e falar, não tem jeito. Você não pode olhar para você e falar, eu não consigo nada. A pessoa conformada não vai a lado nenhum, não consegue nada, não conquista nada. Nós temos que ser pessoas indignadas. Eu quero mudança, eu quero melhoria, eu quero conquistar, eu quero ir além. Amém? Fala aí, Senhor, me dá mais. Senhor, muda minha vida, abre portas. Senhor, eu não aceito isso. Eu quero mudança. Amém, queridos? Porque se você se conforma, nós começamos a ficar acomodados. O conformado é acomodado. E Deus pode fazer muito na sua vida. Amém? Deus pode fazer muito na sua vida. Amém? Mas nós não podemos apenas ficar conformados. Amém? Outro princípio. Esse eu quero que vocês leiam comigo. Se não me engano, é o 28, versículo 28. Deixa eu ver se é o 28, espera aí. 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Outro princípio. Preste atenção. Não pare diante das críticas. Se você crescer e conquistar, vai ter mais conquistar, crescer, subir, vai ter mais gente te criticando do que te elogiando. Se você for ficar esperando as pessoas te elogiar para você fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. E a crítica vai vir das pessoas mais próximas de você. Muitas vezes aquelas pessoas que são próximas de você, até da sua família, ele é o irmão dele. São as que vão te criticar. Chamou ele de presunçoso e quê? E maldoso. E ainda desprezou aquelas poucas ovelhas. Falou, você é pastorzinho de nada. E ele tinha duas opções. Ele podia ter ficado magoado, sentido, emburrado, voltado para casa, todo ferido de alma. Também, vou embora. Vim aqui. E aí, o que eu ouço? Esse irmão ter ficado com a baita barreira com o irmão dele, voltado para casa, e você não conheceria essa história. E essa história não teria acontecido. Pessoas feridas abortam projetos de Deus.
Fala por irmão que está do teu lado aí. Quando você fica ferido, você perde a bênção. Davi não dá nem pelota para o irmão dele. Davi não dá nem importância para o que o irmão dele fala. Davi nem responde. Ignora as pessoas, não as pessoas, ignora o que as pessoas... volta a fita. Ignora as críticas de pessoas. Porque muitas vezes você se levanta e tem pessoas que vão ficar incomodadas a ponto de querer fazer você sentar. Fazer você desistir, fazer você desanimar. Por isso, para você vencer, um dos princípios é não parar diante das críticas. Não parar diante das reprovações. Eu tenho visto muita gente perder bênção, porque está dentro de um projeto de Deus, de repente fica ferido, magoado e para. Não pare. Você vai receber críticas. Toda pessoa que faz alguma coisa é criticada. Toda pessoa que se levanta é criticada. Toda pessoa que toma uma atitude com Deus é criticada. Toda pessoa que vai em frente é criticada. Você não vai ser diferente. Você não vai ser diferente disso. Todas as pessoas são criticadas. Você também, eu também. Amém? O segredo é não parar diante das críticas. Vá em frente, porque o Senhor é com você. Amém? E aí, queridos, eles levam ele para Davi. Levam Davi para Saul. E Saul fala assim, mas como assim? Ele falou, eu vou enfrentar Golias, menino ruivo, pequenininho, adolescente. Como assim você vai enfrentar Golias? Como? Ele falou, olha, eu já enfrentei e já matei um urso e um leão. Que quis matar minhas ovelhas, eu já enfrentei um urso, matei, enfrentei um leão e matei. Repete comigo, currículo. Você tem que ter currículo. Amém? Ele tinha currículo. Ele falou, treinei no leão e treinei no urso. Já estou treinado. Amém? Tudo que Deus coloca na sua vida é um aprendizado para colocar no seu currículo. Toda situação que Deus coloca para você enfrentar, é porque lá na frente você vai necessitar daquela experiência. Tudo aquilo que acontece na sua vida, quem aqui pode dizer assim, a minha vida está no altar de Deus? Levanta a mão quem pode dizer de coração, a minha vida está no altar de Deus. Então nada acontece por acaso. Tudo Deus está te treinando para algo maior. Amém? Tudo Deus está te preparando para algo maior. Uma célula. Deus está te preparando para algo maior lá na frente. Uma coisa pequena, mas Deus coloca uma pessoa no seu caminho e aquela pessoa é terrível. Aí veio outro aqui. Deus coloca uma pessoa no seu... O duro que não dá para competir com umas coisas bonitas dessa. Olha a coisa ali. Como que? Ninguém olha para mim. Não é? Ninguém olha para mim, está competindo comigo. Vem tão bonita que não, o pessoal fica tudo babando, hein? Ai, coisa linda. Criança, gente, só não pode gritar, né? Que aí não dá certo. Mas andar livremente na igreja não tem problema. Porque criança tem que acostumar dentro da igreja. A gente só tem que ensinar a não gritar, porque senão não dá certo, né? Mas não gritando, tem que aprender, tem que acostumar. Porque eles têm que entender que esse ambiente é um ambiente para eles também. Amém? E assim cresce dentro da igreja e vai servir a Deus. Amém? O que eu estou falando? Que todas as coisas que Deus coloca na sua vida é um aprendizado. Toda pessoa que Deus colocou no seu caminho é para te treinar em alguma área. A pessoa com quem você casou é a pessoa perfeita para você. Mesmo, e é uma coisa tão interessante, que mesmo antes da pessoa se converter, Deus já preparou a pessoa certa. É um instinto. Você casa
Cada tampa casa com o seu balaio. Você pode ter certeza disso. Tudo que você precisa está no seu cônjuge. É só você aprender a ver e valorizar. Você pode ver que sempre casa um de um jeito com o outro do outro jeito. Você já viu? Que não casa dois igual? Você já notou isso? Quem aqui concorda comigo que você casou com uma pessoa diferente, levanta a mão. Bem diferente. Todo mundo, tá vendo? Por quê? Porque o que você precisa está no outro. Deus colocou ali, e se você aprender a valorizar aquela pessoa, você vai treinar para algo maior. Amém? Então entenda uma coisa, tudo que Deus coloca no seu caminho é um treinamento para algo maior. Para algo. Eu fiz tiro de guerra. Para mim foi muito importante para ser pastor. Meu primeiro emprego, orando para Deus preparar o primeiro emprego, Deus me enganou, porque eu fiz um concurso para ser atendente de enfermagem. Eu achei que atendente de enfermagem ficava no postinho, atendendo. E a hora que eu fui ver o concurso que eu fiz era para lavar doente. Mas eu tinha orado. Então, o hospital foi muito importante na minha vida, para eu servir a Deus. Ali eu aprendi coisas que eu não aprenderia em outro lugar. Depois eu fui ter fábrica de costura. Chorei naquelas fábricas, irmãos. Você não sabe como que eu adquiri longanimidade. Vocês não sabem como, sabe, a minha impaciência, eu ralou naquelas máquinas. Eu tinha uma máquina, máquina de travete. Aquilo atravetava a minha alma. Eu chorava. Quem mexe com máquina aqui sabe que terrível que é. A corda, o cordão daquela máquina não parava. Eu consertava o dia inteiro aquele negócio. O dia inteiro. E ainda Deus colocou uma abençoada naquela máquina que falava palavrão. Ela xingava, falava palavrão. Ainda bem que converteu depois. Eu falava, pelo amor de Deus, não fala palavrão que eu não gosto. Aí que ela falava. E aí, eu falava assim, a máquina quebra porque você fala palavrão. E aquilo, irmãos, Deus me ralou. E aquela máquina tratou com a minha alma. Então, eu consigo enxergar coisas que aconteceram na minha vida. Nada foi por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Se você aprender a aproveitar, você faz daquilo um currículo para você crescer. Amém? Se você aprender a aproveitar, você faz daquilo um aprendizado para você crescer. Amém? E aí eles pegam Davi, levou diante de Saul. Saul falou para ele, ele falou do leão, do urso e tal. Aí Saul fala, então tá, você vai enfrentar Golias, toma minha armadura. Ele colocou a armadura. Você imagina, um menino com uma armadura do homem formado, de tudo de ferro, ele não conseguia andar. Ele não conseguia se movimentar com aquilo. Ele arranca a armadura e fala assim, eu vou de estilingue mesmo. Preste atenção o que eu vou dizer, preste atenção. Tudo o que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Todos os dons e talentos já estão dentro de você. Faça o melhor com o que você tem. Seja você. E faça o seu melhor. O que Davi sabia era jogar pedra com estilingue. O que você é, Deus vai te usar do que você é, do jeito que você é. Você sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ser outra pessoa. Nós queremos ser outra pessoa. Nós admiramos os dons e talentos do outro. E nós ficamos olhando e querendo ser quem nós não somos. Quem quer ser, quem não é, sofre. Repete comigo. Quem quer ser, quem não é, sofre. Seja você. É muito melhor você ser um obreiro na porta, ungido, e abraçar todo mundo, querer ser um ministro de louvor com essa voz maravilhosa que você tem, que está com a hora rachada. Concorda comigo? Eu quero ser cantor, ministro de louvor. Aí vem cantar aqui e vira uma tragédia. Não é verdade? E aí fica frustrado. Os irmãos não me amam. Eu cantei e ninguém gostou. É muito melhor você fazer algo que Deus te chamou, fazer bem feito, e glorificar a Deus, e ser satisfeito, do que muitas vezes querer ser quem você não é. Querer fazer o que você não foi chamado para fazer. Amém? Então, preste atenção.
Presta atenção no que eu vou dizer. Você tem que se conhecer e saber quais são os seus talentos. E parar de olhar para o talento dos outros. Quando a gente fica olhando para o talento dos outros, a gente não descobre os nossos próprios talentos. Para de olhar para os outros e olha para o que Deus te deu. Amém? Que Deus colocou talento na sua mão. Amém, queridos? Olha para o irmão que está do teu lado e diga: você tem talento. Você tem talento. Para que Agora faz uma pergunta para ele: para que você serve? Você já parou para pensar? Para que você serve? Deus te chamou para alguma coisa. Você tem um chamado. Deus tem um propósito. Nem que seja um estilingue. Esse estilingue tem poder de derrubar gigante. Amém, queridos? Preste atenção. O que você tem dentro de você, que pode parecer pequeno e sem importância, na mão de Deus tem poder para derrubar gigantes. Amém? Muitas vezes nós não valorizamos o que Deus nos deu. Mas o que Deus te deu pode derrubar gigantes. Amém? E aí Davi cata o estilingue e vai em direção a Golias. Outro princípio: encare os seus problemas. Encare os seus problemas. Enfrenta ele. Não fuja dos seus problemas. É muito melhor, eu acho que é muito melhor uma pessoa que fala, e que muitas vezes até fala demais, e arruma uma encrenca, mas conserta, do que aquela pessoa calada, que passa a vida calada, e você nunca sabe o que ela quer. E ela também nunca conta para ninguém. Tem aquela história, né? Os velhinhos foram comprar um túmulo. E aí compraram uma carneira com 2 lados, né? Aí o velhinho falou assim: ó, quando eu morrer, me enterra do lado esquerdo. Aí a velhinha falou assim para ele: mas por que você quer ser enterrado do lado esquerdo se você dormiu a vida inteira do lado direito? Ele falou: eu dormi a vida inteira do lado direito, contrariado, porque eu queria dormir do lado esquerdo. Então, pelo menos eu quero ser enterrado do lado esquerdo. Nunca conversou, nunca dialogou. Enfrenta os seus problemas. Você tem um problema com alguém? Conversa. Você tem alguma situação para enfrentar? Enfrenta, queridos. Vá em direção ao seu gigante. Encara ele. Você tem um problema, muitas vezes. Quantas vezes eu ajoelhei no tabernáculo e falei: Senhor, eu sou assim, 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 assim. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda meu coração. Aqui não tem ninguém bom, viu, gente? Aqui não existe ninguém perfeito. Nem eu, nem você. Todos nós temos um monte de problema. Todos nós temos um monte de fraqueza. Todos nós temos sentimentos que nós não queríamos ter. Todos nós tomamos atitude que não é legal. Todos nós, o ser humano é assim. E muitas vezes a gente fica tentando enganar Deus e enganar a gente mesmo. Não, eu sou bonzinho. A gente fica tentando se convencer. Eu sou uma bênção, eu sou bonzinho, só tenho sentimento bom. Só motivação certa. Só coisa boa no meu coração, Jesus. E a pessoa fica tentando convencer Deus que ela é boazinha, não é? E eu sou uma belezinha, Jesus. E não é. É melhor você ir em direção a Jesus: eu sou assim, 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 muda meu coração. Eu tenho esse sentimento. Muda minha vida. Encara. Não precisa sair contando para os outros as tuas fraquezas e problemas. Conta para Deus. Amém? Ou talvez para a sua cobertura. Mas conta para Deus. Fala para Deus. Rasga o seu coração. Enfrenta os teus sentimentos. Amém, queridos? Porque Deus vai tratar na sua vida. Amém? Deus vai... Tem problema com alguém? Encara a pessoa. Vai lá, dá um abraço nela. Conversa com ela. Enfrenta a situação. Não fuja. Tem gente que passa a vida inteira fugindo. Não fuja. Encare. Amém? Tem casal que não conversa. Passa a vida sem conversar. É bom até dar umas briguinhas. Eu teve uma matéria que quando assim, o casal briga, não morre do coração. Não sei se é verdade. Dá umas ajeitadas no coração, parece que dá umas bombadas, então tira as gorduras do coração. Não sei. Mas enfrenta a situação. Porque você passar a vida
esperando que as pessoas descubram o que você quer. Tem gente que passa a vida esperando que as pessoas desconfiem do que ela quer. Enfrenta os seus problemas, amém? Enfrenta, vá em direção. Aí ele vai em direção ao gigante. Aí o gigante fala assim: você, um cão morto, você com estilingue, desse tamanho, quer me enfrentar? Outro princípio, preste atenção, o diabo vai te menosprezar, o diabo vai usar pessoas para te desvalorizar, o diabo vai usar pessoas para dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não é nada. E, infelizmente, eu tenho visto muita gente deixar de ouvir Deus para ouvir o diabo. O que o Senhor fala a seu respeito? Que você é raça eleita, nação santa, povo escolhido de Deus. O Senhor diz que você é mais do que vencedor. Amém? Leia a palavra. A palavra fala que você pode todas as coisas que o Senhor te fortalece. Amém? Por isso, queridos, entenda o seguinte: quando o diabo falar para você, usar a boca de alguém para falar que você não é nada, que você não vai conquistar nada, que você não vai vencer, lembre do que Deus fala a seu respeito. E Deus fala que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. O Senhor fala que você pode pisar na cabeça da serpente. Amém? A palavra de Deus fala que você é vitorioso, mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então, não ouça as intimidações do diabo. Todas as vezes que você estiver prestes a vencer, o diabo vai tentar te intimidar e falar para você: você não vai conseguir. Aí, Davi vira e fala assim: você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A sua vitória não está na sua capacidade, a sua vitória não está na sua força, a sua vitória não está nos seus talentos, a sua vitória não está na sua bondade, a sua vitória está no Deus que você serve. A sua vitória está no Deus que você serve. Por isso, aonde você for, vá em nome do Senhor. O que você fizer, faça em nome do Senhor. A atitude que você tiver que tomar, tome em nome do Senhor, porque Ele é a sua vitória. Eu gosto de Isaías que diz assim: aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças. Correrão e voarão como águia, correrão e não se cansarão. Esse é você. Aquele que espera no Senhor, espere em Deus. Amém? Espere. O que é esperar em Deus? É você não ficar esperando das pessoas. É você não ficar esperando que alguém faça algo para você. Espera no seu Deus, porque Ele supre todas as tuas necessidades. E Ele faz com que todo gigante que está na sua frente caia em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.